Matemática, 11º ano, ensino médio, são dois níveis abrangidos por esta aula. Aula 2 de derivadas, onde vamos falar da definição de derivada e na interpretação geométrica de derivada. Se gostar da aula, não hesite em fazer like e em partilhar com os amigos. Estamos então nesta secção, já falámos na aula 1 das secções anteriores, e vamos então à definição de derivada de uma função num ponto, um dos conceitos fundamentais da matemática. Aqui temos então a definição de derivada num ponto. Consideremos uma função f definida num intervalo aberto i e um elemento x0 desse intervalo, portanto um elemento no interior do intervalo. Portanto, chama-se derivada de f no ponto x0 ao limite que aqui estamos a ver. Portanto, o limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. A notação é de utilizar uma apóstrofe, f' de x0 designa derivada no ponto x0, se este limite existir e for finito. Portanto, pode dar-se o caso de, ao calcular este limite, chegarmos à conclusão de que ele não existe. Portanto, mas esse caso não vamos tratar nesta aula. Portanto, neste caso, a função f diz derivável no ponto x0. Portanto, a derivada é igual a este limite quando ele existe e diz então que a função é derivável no ponto x0. Notas. A derivada de f no ponto x0 também pode ser indicada na forma seguinte. Também pode ser calculada com o limite quando x tende para x0 de fx menos f de x0 sobre x menos x0. Portanto, vamos obter o mesmo valor que este limite que aqui está, a mesma conclusão, portanto, e portanto, esta fórmula vai resultar da forma anterior através da substituição x menos x0 igual a h. Portanto, onde aqui aparece h, colocamos x menos x0. Ora, x0 mais x menos x0 fica simplesmente x. Aqui não há h para substituir e aqui fica x menos x0. E, portanto, se h tende para 0, naturalmente x menos x0 tende para 0, de onde sai que x tende para x0. Portanto, esta fórmula é equivalente a esta. E há, inclusivamente, estudantes que gostam mais de trabalhar com a segunda. Deixo ao vosso critério. A questão lógica é qual é que é mais fácil. Bom, há muitos casos em que a de cima é mais fácil que a de baixo, mas a de baixo, por vezes, também é mais fácil que a de cima. Por isso, deixo ao critério de cada um. Eu, volta e meia, vou alternando, vou fazendo com uma e com outra e comento relativamente à dificuldade de uma e de outra. Também denominamos f' de x0 por taxa de variação instantânea no ponto x0. Portanto, quem viu as aulas relativas à taxa média de variação, portanto, a aula 1 mais concretamente, fica agora com uma noção que está relacionada em termos gráficos e físicos, que é a taxa de variação instantânea. Portanto, uma coisa é num intervalo, outra coisa é no instante x0, portanto, sem ser num intervalo. Chama-se então, esse valor é obtido através da derivada, ou seja, através deste limite que aqui temos em cima. Vamos ver um exemplo. Temos a função definida por fx igual a x ao quadrado e queremos calcular o f' de 4, a derivada no ponto 4. Portanto, ora a definição diz-nos que fica, simplesmente, f' de 4 igual ao limite quando h tende para 0 de f de 4 mais h menos f de 4 sobre h. Portanto, a definição diz que é f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Portanto, o x0 é 4. E agora vamos substituir onde desaparece na função o x. Vamos pôr 4 mais h. E, portanto, fica 4 mais h ao quadrado. O f de 4 é 16, porque 4 ao quadrado dá 16. E agora temos que fazer o desenvolvimento desta expressão. E podemos fazê-lo com o conhecido caso notável para o quadrado da soma. Portanto, fica ao quadrado do primeiro, que dá 16, mais o dobro do primeiro pelo segundo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes h dá 8h. Mais o quadrado de h, fica h quadrado. E o 16 mantém-se. Aqui há que reparar, há que fazer o reparo que muitas vezes o estudante coloca logo 16 mais h quadrado. Está mal. Esquece-se normalmente ou muitas vezes, não digo normalmente, mas digo muitas vezes esquece de colocar o 8h e por isso atenção a este passo, que não é nada de especial e que nesta altura já devia ser sabido. Chama apenas a atenção que é um erro muito frequente. Ora, este 16 simplifica com este 16 e agora ficamos com uma expressão mais simples, sem dúvida.
queremos calcular o seu limite, mas temos um problema, que quando substituímos o h por 0, vai ficar 8 vezes 0 mais 0 ao quadrado, que é 0, e no denominador também fica 0. Fica o que nós chamamos de interminação do tipo 0 sobre 0. E para resolver esta interminação, temos um passo muito simples, que é, neste caso, simplificar a expressão. Ora, 8h sobre h dá simplesmente 8, e h quadrado sobre h dá simplesmente h. Uma das vantagens de utilizar esta fórmula dos h's, digamos, é precisamente esta simplicidade com que se consegue, a determinada altura, simplificar a expressão, uma vez que no denominador só temos um h. E, portanto, fica uma expressão mais simples de calcular a substituição do h por 0, mais simples, e mais do que isso se torna possível, porque aqui não consegui, porque ficava 0 sobre 0. Agora, substituindo o h por 0, fica 8 mais 0, que é igual a 8. Ou seja, é isso que nós fazemos. Para calcular a derivada através da definição, ou seja, através do limite, fazemos este procedimento. Depois de simplificar a expressão, temos ainda que substituir o h por 0 para chegar ao valor da derivada. Neste momento já sabemos que a derivada no ponto 4 é 8. Vamos apenas comparar com a segunda fórmula para tirarem conclusões relativas à dificuldade. Ora, a segunda fórmula diz que fica fx menos fx0 sobre x menos x0. Ora, aqui a temos então. E agora o fx é x quadrado. Fica x quadrado menos 16. E, portanto, agora para simplificar a expressão, vamos ter mesmo que o fazer, porque ao substituir o x por 0 por 4, digamos, fica 4 ao quadrado, que é 16, menos 16, que dá 0, sobre 4 menos 4, que é 0. E agora temos que recorrer não ao caso notável do quadrado da soma, mas ao caso notável da diferença de quadrados. Porque sabemos que x quadrado menos 16 é x menos 4 vezes x mais 4. A expressão pode simplificar este x menos 4 por x menos 4 do denominador e fica apenas o limite quando x tende para 4, x mais 4, e agora substituindo o x por 4 fica 4 mais 4, que é igual a 8. Portanto, as dificuldades são análogas. As dificuldades são análogas, a vantagem que tem a fórmula de cima é que, em termos de simplificação, é muito simples, porque tem só um h em baixo. Aqui, neste caso, nem foi dos mais complicados. O pior é quando no numerador aparece um polinómio do tipo x quadrado menos 4x mais 7, por exemplo, em que aí, para decompor em fatores, já temos que utilizar outros resultados. E aqui não, aqui é sempre a mesma coisa. Bom, deixo ao vosso critério, escolham o processo que vos convém, o que acharem mais simples, mas qualquer um deles nos conduz ao mesmo resultado. Vamos agora fazer a interpretação geométrica de derivada. Das definições de reta tangente a uma curva num ponto, que foi vista na primeira aula, e de derivada num ponto, que acabámos aqui de ver, podemos concluir que a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. A derivada interpreta-se graficamente desta maneira. É o declive da reta tangente ao gráfico da função no ponto em causa. E uma equação da reta t tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas x0, f de x0, já foi visto que era dada por esta forma. Foi visto nesta aula que era possível calcular uma reta tangente utilizando para declive a derivada. Portanto, foi precisamente, se forem rever a aula, vão ver precisamente isso, que este declive m é calculado com base no limite que apresentei ainda agora. O resto da fórmula faz parte da reta que passa no ponto de coordenadas x0, f de x0. Portanto, uma reta que passa nestes dois pontos tem sempre este aspecto. Aqui é o declive da reta. Vamos agora considerar a épula que ilustra precisamente esta interpretação gráfica. Temos aqui um gráfico de uma função f e estamos a mover o ponto e a observar as variações da reta tangente. Note-se aqui esta reta que é horizontal, da equação y igual a 2 menos a 2.24, portanto, trata-se de uma reta que tem declive nulo e, portanto, a derivada, neste caso negativa, porque o declive da reta tangente é negativo, e já estamos a ver muitos casos de retas diferentes. A determinada altura, voltamos a ter uma reta tangente horizontal e voltamos a ter reta tangente com declive positivo. Portanto, a derivada de uma função num ponto, em cada um destes casos, neste caso aqui, no ponto da abscissa x0, a derivada é 0.3. Em cada um dos pontos que nós vimos, a derivada é o declive da reta tangente, ou seja, é o coeficiente do termo em x na equação reduzida da reta. Vamos agora ver um exemplo. Determine uma equação da reta tangente ao gráfico da função definida por fx igual a 4x menos x² no ponto da abscissa 1 e represente-a graficamente.
Portanto, para fazer uma equação da reta tangente, devemos começar por calcular, ou podemos começar por calcular o valor da derivada no ponto da abscissa 1, e para isso, vamos utilizar a definição de derivada. Portanto, esta derivada vai nos dar o declive da reta tangente. O f' de 1 vai ser, por definição, o limite quando h tende para 0 de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Portanto, o que se aplicou aqui foi simplesmente a definição de derivada. Portanto, quando é no ponto x0, fica f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E agora vamos substituir o x na expressão 4x menos x quadrado, vamos substituir o x por 1 mais h. E fica, portanto, 4, abrir parênteses, 1 mais h menos 1 mais h ao quadrado. Relativamente ao f de 1, o f de 1 calcula-se facilmente. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1 é igual a 3. Portanto, temos que a expressão que aqui foi obtida resultou de fazer o que aparece no numerador desta fração. Portanto, aqui a dificuldade única que se admite não é no cálculo de f de 1, que é simples, mas é no f de 1 mais h. O que é que se fez? Se nós quisermos na função f calcular o f de 1000, fica 4 vezes 1000 menos 1000 ao quadrado. Se quisermos calcular o f de 47, fica 4 vezes 47 menos 47 ao quadrado. Se queremos calcular o f de 1 mais h, fica 4, abrir parênteses, 1 mais h menos 1 mais h ao quadrado. Aqui é necessário abrir parênteses porque para ficar a expressão toda a multiplicar, neste caso, pelo 4, e no segundo caso, para ficar a expressão toda ao quadrado. Passo seguinte, simplificar a expressão do numerador, desembaraçar de parênteses, portanto, 4 vezes 1, 4, 4 vezes h dá 4h, e neste caso aqui, nós temos 1 mais h ao quadrado, que é o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Estamos a aplicar aqui o caso notável do quadrado da soma. E, portanto, vai ficar 1 ao quadrado mais 2h mais h quadrado. E este menos troca o sinal da expressão toda. Fica, portanto, menos 1 menos 2h menos h ao quadrado. Continuemos a simplificar o numerador. E, contas feitas, vai ficar simplesmente 2h menos h quadrado. Uma vez que 4 menos 1 dá 3, 3 menos 3 dá 0. 4h menos 2h dá 2h. Aqui temos o 2h. E o h quadrado está aqui isolado, assim tem que ficar. Ao substituir o h por 0, que é o passo seguinte, observamos que temos 0 sobre 0. Renote-se que 2 vezes 0 menos 0 ao quadrado é 0 e fica 0 sobre 0. O passo seguinte vai ser simplificar a expressão para conseguir desembaraçar de indeterminação, que é a determinação do tipo 0 sobre 0. E como é que isso se faz? Pode-se fazer simplesmente notando que dividir por h a expressão do numerador é o mesmo que dividir o 2h por h e o menos h quadrado por h. 2h sobre h dá 2. h quadrado sobre h dá h. E agora então ficamos com o limite quando h tende para 0 de 2 menos h. Substituindo o h por 0 fica simplesmente 2 menos 0, que é igual a 2. E portanto a derivada no ponto 1 fica simplesmente 2. E, nesta fase, nós já podemos avançar para o resto dos cálculos. O ponto de tangência é o ponto de abscissa 1, portanto é o ponto 1 f de 1. O f de 1 já foi visto que é 3, já foi calculado aqui. A resultante de 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado, dá 3, portanto. E temos um ponto e o declive de uma reta, por isso conseguimos saber uma equação da reta. E ela vai ser, portanto, y menos o f de x0 igual a declive vezes x menos x0. Portanto, nós temos aqui a abscissa do ponto, aqui a ordenada. Aqui temos o declive, que descobrimos. E esta fórmula geral da reta é válida, independentemente de estarmos ou não a trabalhar com derivadas, é válida sempre. Sabemos o declive e um ponto, podemos utilizar esta fórmula. A vantagem da fórmula é que torna tudo mais rápido. Vamos ver depois, a seguir, um processo alternativo para encontrar a equação. Agora, o que se passa é que expandindo este segundo membro, fica 2x menos 2, este menos 3 passa para o segundo membro, vai dar origem ao mais 1. E temos então que a equação da reta tangente, neste caso a equação reduzida, é y igual a 2x mais 1. Uma outra forma de obter a equação da reta é considerar que a sua equação reduzida é da forma y igual a 2x mais b. A minha experiência diz-me que os estudantes gostam mais desse segundo método. Portanto, já sabemos que o seu declive é 2, por isso ela vai ter esta forma.
com um B pertencente a R. E agora para descobrir o B, como sabemos o ponto de tangência, que é o ponto de coordenadas 1, 3, vamos então substituir o y por 3 e o x por 1 e ficamos com algo deste tipo que nos conduz a 3 menos 2, que é igual a B, ou seja, o B é igual a 1. 3 menos 2 dá 1. Conclusão final. A equação reduzida da reta tangente é y igual a 2x mais 1. Portanto, qualquer um dos métodos conduz-nos ao mesmo resultado e pode ser utilizado para determinar uma equação da reta tangente. Neste caso inicial que estamos aqui a ver desta aula, ainda com a definição. Vamos ver mais à frente, quando falarmos das regras de derivação, que é possível encontrar a equação da reta tangente, ou melhor dizendo, a derivada, porque aqui o problema foi apenas no cálculo do limite. Vamos conseguir calcular a derivada simplesmente com umas regras que se chamam regras de derivação e que são muito mais rápidas. Vamos agora representar a reta tangente ao gráfico de f no ponto da posição 1. Aqui temos o gráfico da função quadrática que consideramos, que foi a função definida por fx igual a 4x menos x quadrado. E agora temos o ponto de tangência, que é um ponto da reta tangente, equação y igual a 2x mais 1. Efetivamente, se substituímos o x por 1 na reta, verificamos que fica 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Portanto, o ponto 1, 3 é um ponto da reta tangente. E agora, precisamos de outro ponto da reta. Pode ser, por exemplo, o ponto da abscissa 0, substituindo o x por 0. Fica 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. E temos então dois pontos, o ponto 1, 3 e o ponto 0, 1, que são suficientes. Ora, cá temos o 1, 3. Vamos ter agora o 0, 1, que são suficientes para representar no referencial a reta. Esta é a representação gráfica da reta tangente ao gráfico da função, definida por fx igual a 4x menos x quadrado, no ponto da abscissa 1. Portanto, observamos que a característica-chave da reta tangente é que na vizinhança do ponto de tangência, a reta confunde-se com a curva. Portanto, ficam tão próximas nesta zona que se confundem uma com a outra. Recomendo agora que se pratiquem os conceitos adquiridos nesta aula, resolvendo a parte da ficha de derivadas correspondente a derivadas aula 2, que foi a aula que trabalhamos agora. Se gostou da aula, não hesite em fazer like e de a partilhar com os amigos. Até à próxima!